Glória a Deus. Paz do Senhor a todos. A paz do Senhor a todos os irmãos. Abra sua Bíblia. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, capítulo de número 4, versículo de número 35 em diante. É um texto muito clássico, muito conhecido de todos vocês. Enquanto você procura, deixa eu deixar aqui as minhas considerações, louvar a Deus por essa oportunidade, louvar a Deus pela vida do pastor presidente, pastor Ademir, homem de Deus, servo de Deus. Deus abençoe o senhor, a sua família, a sua casa, os seus obreiros, que estão aí todos empenhados em trabalhar em prol da obra de Deus, e agradeço pela confiança. Marcos capítulo 4, versículo de número 35 em diante. Quem achou, diga amém. Diz assim: E naquele dia, sendo já tarde, disse: Passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com eles outros barquinhos. Levantou-se grande temporal de vento e subia as ondas por cima do barco, de maneira que o tal se enchia. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. Então o despertaram, dizendo-lhe: Mestre, não se te dar que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois assim tão tímidos, e ainda não tendes fé? Então sentiram grande temor, e dizia uns aos outros: Mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedece? Amém? Tome seu assento, por gentileza. Muito obrigado. Prometo que serei breve, mas também prometo falar tudo aquilo que Deus tem colocado no nosso coração. Jesus, ele é o maior pregador de toda a história, o pregador de alto nível. Jesus é o maior pregador, porque mesmo Jesus falando, pastor Ademir, de uma forma simples, Jesus, ele cativava o coração de todos aqueles que lhe ouviam. Jesus é o maior pregador da história, porque as suas palavras sempre foram palavras significativas, porque Jesus não pregava, Paulo, como os escribas e fariseus. Jesus, ele tinha autoridade no que ele dizia. Agora perceba, quando você abre o capítulo de número 4 até o verso de número 35, Jesus, durante o dia inteiro, Jesus está dando um simpósio, Jesus está falando de fé, Jesus está ensinando aos discípulos referente a pérolas do reino. Quando Jesus, por exemplo, ele vai falar referente à parábola da candeia, a parábola da semente. Jesus está falando para os discípulos referente à fé. Eu disse que Jesus é o maior pregador da história, o pregador de alto nível, porque quando Jesus pregava, ele não apenas tinha teoria. Jesus, ele sempre tinha prática no que ele falava. Ao finalzinho do dia, depois dele terminar esse simpósio bíblico, esse culto que era o dia inteiro de ensinamento da palavra, o texto vai dizer que já era tardezinha, o sol já estava reclinando, a noite já estava chegando. Eu disse que Jesus, ele mostrava na prática tudo aquilo que ele ensinava. Parece que eu vejo Jesus olhando para os discípulos, olhando para a multidão, e dentre aquela multidão, Jesus dizendo aos seus discípulos: meninos, eu quero falar algo com vocês.
eu quero lhes dar um ensinamento prático. Até agora, vocês ouviram referente a algo que era teórico. Eu falei sobre fé. Agora, eu vou mostrar para vocês na prática o que é viver uma experiência profunda com Deus diante das adversidades. Jesus olha para os discípulos e diz para eles, lhes dando uma palavra de advertência. Jesus vai dizer o seguinte, de advertência, mas por que não dizer de credibilidade, por que não dizer de sustentabilidade o que Jesus estava vivendo e falando. E Jesus vai falar algo muito interessante, Jefferson. Ele vai dizer o seguinte: passemos para outra margem. Eu disse, passemos para outra margem, ou para o outro lado. Perceba, você lê o texto e você sabe muito bem que houve uma grande tempestade, mas temos uma garantia nesse texto de Jesus aos discípulos: eu vou passar essa tempestade junto com vocês. Eu vou repetir, eu vou passar essa tempestade junto com vocês. Os discípulos, quem sabe, olhavam ali e via de maneira geograficamente falando, o céu escurecendo, algum vento ali um pouco mais impetuoso, e como pescadores, eles pensavam consigo: bom, se for uma tempestade, será uma tempestade pequena, nós já somos especialistas no que nós fazemos, e com certeza é mole passarmos para o outro lado. O texto vai dizer que eles então ouvem a voz de Jesus e eles vão fazer algo interessante, pastor Ademir. O que é que eles vão fazer? Eles vão deixar a multidão e eles vão entrar dentro do barco para o propósito que Deus tinha estabelecido para eles. Nesta noite de campanha, eu vim falar aqui de propósitos com Deus e de uma experiência mais profunda que nós precisamos ter com Deus, porque essa é uma porta aberta para aqueles que querem viver uma profunda experiência com Deus. Qual que é? É simplesmente ouvir as ordenanças dele e acreditar que é possível sair do raso e ir para as profundezas de um oceano, daquilo que ele vê lá na frente. Eu disse sair do raso, porque os discípulos, na verdade, eles vão ter que empurrar o barco até aquele grande e imenso lago. Eu venho aqui como profeta de Deus e de olho aberto, profetizar aqui em alto e bom som e dizer que para termos uma experiência com Deus, necessário é tirarmos o nosso barco do raso. Oh glória a Deus, eu estou sentindo a presença dele, porque pregador, o que é tirar o barco do raso? Tirar o barco do raso é você parar de vir simplesmente num culto de domingo. Eu sei que por conta dos trabalhos, das atividades que você precisa fazer, alguns não têm tempo e acabam não vindo durante os cultos semanais e vem só no domingo, mas tem gente que tem a oportunidade de estar aqui no culto de terça, no ensino, nos outros cultos, nos demais, e simplesmente não tiram o barco do raso. São crentes domingueiros, vêm simplesmente para um culto, fazem o que querem durante a semana e pensam, imaginam e refletem que o seu barco já estão nas profundezas. Estão nada, precisam simplesmente tirar o barco do raso. Aprenda a vir um pouquinho demais de alguns cultos e você vai ver Deus lhe levar para as profundezas do oceano do Espírito Santo. Pregador, o que é tirar o barco do raso e ir para as profundezas de uma experiência profunda com Deus? É você parar de ficar folheando a Bíblia só no Salmo 23 e no Salmo 91 e citando: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Comece a ler esta palavra de forma profética, comece a ler ela de forma histórica, comece a ler ela de forma poética, comece a ler ela, a Bíblia toda, se você quiser. Isso é sair do raso e ter uma experiência com Deus. Pregador, o que é sair do raso? É você parar de maratonar uma sequência de séries na Netflix e começar a tirar tempo para a oração. Isso é tirar o seu barco do raso e irmos para as profundezas. Mas isso exige esforço, isso exige força de vontade, isso exige querer. E os discípulos, eles vão empregar esforço. E o texto vai dizer que eles levaram Jesus assim como estava no barco.
E como era que Jesus estava no barco? O texto vai dizer no capítulo 4. E outra vez, começou a ensinar junto do mar. E ajuntou-se a ele grande multidão, de sorte que ele entrou e se assentou-se num barco sobre o mar. Porém, toda a multidão estava junto ao mar para lhe ouvir. Jesus até então estava sentado, como mestre que ele era, ele estava ensinando. Quando os discípulos decidem ouvir a voz do mestre e ir para o propósito, para o objetivo, para o foco daquilo que Deus falou, o texto vai dizer que eles o levaram assim como estava. E é interessante notar que Jesus é o único que visualizou dentro daquele barco um travesseiro. Porque os discípulos, quando entram dentro do barco, a única coisa que eles visualizam é os remos. Cada um pega o seu remo e começa a remar aquele barco. E pegar remo é muito normal, é muito comum da gente. Nós estamos nessa vida pegando remo mesmo. O nosso barco precisa ter um trajeto, nós precisamos ter um objetivo, aonde nós queremos chegar. Pegar o remo quando tudo está bem é fácil. Mas eu quero ver você remar quando o vento começar a ficar contrário. Eu quero ver você remar com mais força, empregar energia, quando o vento, o som do vento vir mais forte nos teus ouvidos e dizer para você que você tem que parar e voltar de onde você saiu. Eu estou sentindo a presença do Eterno aqui, porque pegar remo é com a gente mesmo. Só que Jesus vai nos dar uma lição. Que lição? E eu tenho que aplaudir esses discípulos. Primeiro, eles deixam a multidão. Quem quer ter uma experiência com Deus precisa deixar a multidão. Multidão fala de embaraço. Multidão fala muitas das vezes daqueles momentos que nós precisaríamos estar com Ele e não estamos. Preferimos o aplauso das multidões, os status das multidões. Ele está dizendo: tem um barco preparado para você, tem um remo lá que é seu. Orai, oxere, maragá, seri, andaralabarras. A ordem é: passemos. Os discípulos estão remando e de repente vem um vento forte. Até aí tudo bem. Jesus enxerga uma almofada e ele vai se deitar nela. Só que detalhe, pastor Ademir, ele vai se deitar no fundo do barco, querido. Ele vai lá para trás. Enquanto os discípulos estão aqui tomando a direção, a situação, o controle. Jesus dormindo e os discípulos remando. Tem gente que entrou aqui, que o vento está soprando intensamente na sua casa. O vento está soprando intensamente no ministério. O vento está soprando intensamente na empresa onde você trabalha, no seu relacionamento com amigos. E a única coisa que Jesus quer com a gente que estamos dentro do barco, chamado Evangelho, é esse: o quê? Controle emocional. Nós pregamos: olhai para os montes, de onde vem o meu socorro virá do Senhor. Mas quando vem as adversidades, nós só sabemos dizer: aonde tu estás, Senhor? A primeira coisa que queremos fazer, pregador Jefferson, é jogar os remos. É jogarmos no mar afora e dizer: eu vou me afogar, mas eu não vou ver o meu barco quebrar. E o Eterno te trouxe aqui nesse culto de sexta-feira, nesta noite, para te dizer: não largue o remo. Eu vou falar de novo: não largue o remo. Mas pregador, está soprando, o negócio está quebrando. Detalhe, o texto vai dizer que outros barcos o seguiram. Obreiro, em nenhum dos textos vai dizer que Jesus disse para aqueles outros barcos: venham junto também. Porque nós, como
Pessoas que seguimos a Cristo, somos pessoas que atraímos outras pessoas por causa do Cristo que está no nosso barco. E as pessoas insistem em seguir um trajeto, mas perceba que quando vem essa tempestade, esse vento forte, você não encontra mais no texto esses barquinhos aparecendo. Todos eles somem. Porque quem olha de longe e vê o teu barco recebendo vento impetuoso, está dizendo de longe, vai quebrar, vai falir, vai afundar, vai jogar os remos. Mas deixa eu te dizer, você tem uma promessa. Você tem uma promessa. Qual é a promessa, pregador? Passemos. Oh, eu estou sentindo a presença dele. Passemos. Eu estou com vocês dentro desse barco. Pode vir o vento que vier, pode vir a tempestade que vier, só não larga o remo, só não entra em crise de pânico. Eu estou dentro do barco. Cabe a você me buscar, porque você vai me achar. Jesus está lá no fundo. Os discípulos estão em pânico. É normal, seres humanos estão com medo, pastor Ademir. Estão com medo. Estão desesperados. E aí, Pedro, faz alguma coisa. Joga a água para fora, sei lá. Aí alguém tem uma brilhante ideia. Ei, ele está no barco. Só que parece que ele não se importa com a gente. Olha lá, ele está dormindo. Quem tem coragem de acordar ele? Talvez, não diz a Bíblia, eu penso que alguém deve ter dito, se acordar ele, a nossa situação muda. Oh, eu estou sentindo a presença do Eterno aqui. Porque até hoje você tomou o controle da situação. Até hoje você quis agir do seu jeito. Até hoje você quis argumentar, mas Jesus está dizendo, eu estou no fundo do teu barco. Eu ainda estou no mesmo lugar aonde você me buscava, aonde você clamava. Clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabe. Desperta ele nesta noite. Pregador, mas você não sabe a adversidade. Eu estou aqui com uma doença desesperadora. Preciso resolver questões na empresa, no ministério, emocional. Ei, desperta ele hoje. Ele não dorme, ele é o guarda de Israel. Alguém tem a brilhante ideia de retroceder, pastor Ademir, de largar o remo por um momento e ir lá no fundo aonde ele está. Mestre, acorda. Não te importa que pereçamos. Aí eu acho lindo isso. Porque como é que você acorda? Eu não sei, mas eu imagino. Você já acorda, dá aquele pulo, os olhos estralam, você já está com o cabelo penteado, já está bonitinho, bonitinha, é assim? Lógico que não. Você acorda e principalmente com tudo tranquilo. Jesus vai acordar em meio a uma tempestade. Só que Jesus não acorda apavorado. Oh, estou sentindo, obrigado Espírito Santo. Esse problema que para você é desesperador, para ele é nada. Desperta ele hoje que ele vai acordar ao teu favor. Parece que eu vejo Jesus. O vento sopra. Socorro! Mestre! Parece que eu vejo ele acordando, pastor Ademir. Oi, o que está acontecendo aí? Mestre, olha para tudo isso, o tempo fechou, o vento. Aquieta, vento, e acalma-te, mar. Eu sinto a presença dele para profetizar isso aqui na vida de algumas pessoas hoje.
Os discípulos achavam que estava despertando o homem, eles despertaram o Deus de Israel, que a sua voz de autoridade é maior do que a voz do vento, é maior do que a voz dos discípulos em pânico. A voz dele é uma voz que acalma a tempestade na tua vida. Aquieta vento. Só que o texto vai dizer que antes disso, os discípulos perguntam: mestre, não te importa que pereçamos? Irmãos, deixa eu dizer algo aqui, eu não sei se eu já disse isso aqui, mas ele se importa com você sim. Eu vou repetir, ele se importa com você sim. Tem gente que pensa, pastor Ademir, que Deus é um ser que está sentado no trono e tem alguma doença patológica que precisa simplesmente ser adorado pelo crente passar uma luta e adversidade, aí o crente tem que... Não, o meu Deus, ele se importa com você. Ele não está sentado no trono olhando para você dizendo: é assim mesmo. No mundo tereis aflições, tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Na terra é para vocês apanhar mesmo. Não. O meu Deus, ele fica de pé diante de um crente que vai ao encontro dele para despertar. Ele se importa. Agora eu vou falar algo aqui que para alguns, pregador Jefferson, irmã Catarina, vão pensar o seguinte: que é heresia, mas não é. Pastor Ademir, Deus ouve a oração de um urubu e responde. Eu vou ler com você. Jó 38. Eu vou ter que ler, senão vai falar que é heresia, então bora lá. Jó 38, 41 diz assim: ele é quem prepara aos urubus ou aos corvos o seu alimento, quando seus filhotes gritam a Deus e andam vagueando por não terem o que comer. Era para você dar um glória melhor, eu provei que não é heresia. Se Deus ouve, pastora Jocelane, a oração de uma mãe de um urubu que está dizendo na linguagem dela: Deus, os meus filhos estão com fome. Deus responde. Imagina você, que Jesus disse que você vale muito mais do que os passarinhos. Será que Ele não vai se importar com você? Salmo de número 30, verso de número 9 e 10 vai dizer que os filhos dos leões passam fome, mas os que temem ao Senhor, Deus lhe provê o necessitado. Levante a sua mão direita junto com a esquerda, porque Ele se importa com você. Ele já vai ficar de pé diante dessa tempestade. Foi Ele quem deu a garantia: passemos. E se passemos, eu estou com vocês com o que vier. Eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. O que eu acho mais lindo é que não tem tempestade diante da voz dEle. Agora, o texto vai dizer o seguinte: ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. No verso 37, grande temporal. No verso de número 39, grande bonança. Mão direita para frente, porque eu vou profetizar. Pode vir uma grande tempestade, mas vai chegar uma fase de Deus na tua vida de uma grande bonança. O que é a tempestade na minha vida, pregador? É um carro que bate, é um filho que adoece, é certas situações, é crises existenciais que vêm. Mas tudo na nossa vida é um processo, e nós temos que entender que nós não podemos largar o nosso remo, porque é só
persistir, que a bonança vem, que a bonança vem, que a bonança vem, que a bonança vem. Pregador, não entendi, nesse período de pandemia vai vir bonança? Vai. O teu cartão não vai ficar no vermelho, aquela conta para pagar não vai ficar sem pagar. Oh glória a Deus, tem gente que já está recebendo. Deus está dizendo que o churrasco no dia de domingo vai voltar, aleluia, claro, sem aglomeração, mas segura essa, vai ter Coca-Cola em cima da mesa, meu filho. Ah, meu Deus do céu, os barquinhos que ficaram de longe vendo, quebrou, faliu, afundou, vai ter que ver você chegando em Porto Seguro, vai ter que ver você chegando em Porto Seguro. Aí Jesus olha para os discípulos, depois dele repreender o vento e o mar, agora ele repreende os discípulos. E ele diz assim: porque ainda não tendes fé, homens de pouca fé. Que impacto, né? Só que o texto vai dizer, pastor Ademir, que houve uma segunda tempestade. E nessa segunda tempestade, Jesus não está com os discípulos no barco. Jesus diz para os discípulos: vocês vão e eu vou depois. Aí os discípulos devem ter pensado: não, ele vai alugar algum barquinho, depois ele vai arrumar um jeito. Da meia-noite Jesus não aparece. Os discípulos estão remando o vento contrário, dá 1h da manhã e Jesus não aparece. Eles olham de longe, ele não vê ninguém remando ao encontro deles. Dá 3h da manhã. Aí lá vem ele. Aleluia, eu estou sentindo a presença dele. Os discípulos olham de longe. O pânico já estava grande lá dentro, mas eles assim: é um fantasma. Jesus está te perguntando nessa noite: como é que você está enxergando ele no meio dessa tempestade? Tem gente que vê ele como Deus que não existe. Deus, o Senhor não existe. Deus, o Senhor não me ama. Deus. E ele está dizendo: eu estou vindo ao teu encontro. Eu não sou um fantasma. Eu sou aquele que vem diante das tuas lutas, das tuas adversidades. Eu sou o Deus que vai acalmar essa tempestade. Jesus vem vindo. Pedro está dentro do barco. Aí o texto vai dizer assim: mestre, se é o Senhor, deixa eu ir junto até onde o Senhor está. Aí Jesus diz assim: vem. Vem. Pedro salta do barco. E vai ao encontro dele. Ah, era para você estar dando um glória, irmão. Sabe por quê? Porque na primeira tempestade, você critica Pedro e diz assim: Pedro foi um homem de pouca fé. Agora perceba, nessa primeira tempestade Jesus diz: por que sois tão tímidos e não tendes fé? Fica de pé, porque eu vou profetizar isso de olho aberto e com você de pé. Quando Jesus, na segunda tempestade, olha para Pedro, aí você sabe a história, Pedro olha para a direita, para a esquerda, começa a afundar, Jesus olha para ele e diz assim: homem de pouca fé. Na primeira tempestade, ninguém tinha fé. Mas na segunda tempestade, Pedro salva o culto com um pouco de fé. Deus te trouxe a esse culto nesta noite, nessa campanha de porta aberta, para dizer: conforme as tempestades que vier na tua vida, tempestade não vai parar, mas cada tempestade que vier, eu vou aumentar o nível da tua fé. Tempestade pós tempestade você vai vencer. Tempestade pós tempestade a tua fé aumenta. Tempestade pós tempestade, vem graça de Deus sobre a tua vida, vem unção de Deus sobre a tua história. Aí eu fiquei me perguntando: pastor Ademir, coisa de pregador, como é que Pedro vai voltar para o barco? Será que foi no colo do mestre?
Ou será que ele voltou de mãos dadas com o mestre, dizendo: vale a pena ter pouca fé e viver um sobrenatural? Feche os seus olhos nesta noite, porque eu vim aqui profetizar e dizer que você vai sair deste nível raso e vai de encontro ao propósito de Deus nesta noite. Eu tenho aqui parabenizar a tua vida, porque muitas coisas quebrou o teu lado, a tua direita, a tua esquerda, mas você está com a tua fé firme. Você está dizendo: vencendo vem Jesus. Você está dizendo: eu vou chegar ao objetivo que Ele quer. Eu não vou morrer nessa tempestade, eu vou ter resistência nessa tempestade. Uns olhavam uns para os outros e diziam: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Feche os seus olhos e eu vou dizer quem é Ele. Ele é aquele que um dia não precisou olhar para anjo nenhum no céu e dizer assim: preciso de um gerador para colocar luz sobre a terra. Não, ele simplesmente olhou para a face da terra, viu que estava sem forma e vazia, e não pediu para que alguém ligasse um gerador. Ele disse: haja luz, e houve luz. Quem é ele, pregador? Ele é aquele que antes de Enoque dizer para ele: entra dentro da minha casa, ele chega para Enoque, pastor Ademir, e diz: entra dentro da minha casa, entra dentro da minha casa. Ele é aquele que afundou as muralhas de Jericó. Ele é aquele que multiplicou o azeite da botija da vinha. Ele é aquele que está aqui nesta noite, que abre porta e ninguém fecha, mas que fecha e ninguém abre. Ele é aquele. Isso, vai adorando, porque essa tempestade não te para. Ore juntamente comigo e diga: Senhor, eu não vou largar o remo. Senhor, eu não vou largar o remo. Por quê? Porque quando ele se levanta, o texto vai dizer que ele veio para a proa do barco. Ele vai tomar a direção do barco. Jesus te trouxe aqui para tomar a direção do barco. Ele é o nosso capitão nesta noite. Nessa noite de sexta-feira, se prepara, fica tranquilo e fica tranquila. Tu terá uma sexta, como dizem por aí, sextou. Mas não é sextou na balada, não é sextou por aí, é sextou na presença de Deus, rumo ao propósito que Deus quer. Quem pode adorar, levante a sua mão e ore. Eu vou esperar você orar. Eu vou esperar você adorar. O seu barco não vai tombar. O seu barco não vai quebrar. O seu barco não vai afundar. Eu não sei qual o nível, a dimensão que você está do propósito para você chegar, mas você vai chegar. Pregador, ainda falta muito para eu chegar. Fica tranquilo, clama por ele. Orebai, Oxere, Mireace, ore. Ore, 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 ore. Muitos que pegaram no remo desse projeto aqui, alguns já se jogaram no mar, outros já jogaram o remo fora, mas Jesus manda te dizer, e não é só porque o Senhor é meu amigo particular, Jesus manda te dizer que vem uma fase nova no teu ministério. Aquela unção nas tuas mãos de cura prevalece aí. Daniel 2:22 vai dizer que há um Deus no céu que revela. Aquela unção profética da revelação não é da carne, é um dom que Deus te deu e que tu pagou o preço. E tu tem se acovardado por algumas das vezes, por não entregar algumas palavras proféticas duras, mas Deus manda te dizer: não vai perder ninguém, muito pelo contrário, vai atrair, vai atrair, vai atrair, vai atrair, vai atrair. Oh, glória, levante a sua mão e adore a Deus. Sim, Jesus. Pregador Jefferson,
da humilhação acabou. Muitas pessoas te evitaram, mas Deus manda te dizer que aquele mesmo Deus que te ungiu a tua cabeça é o Deus que deu estrutura no teu ombro para aguentar as pancadas que vieram e que ainda virão. Mas Deus manda te dizer que eu coloco hoje na tua boca uma voz de leão. Quando tu abrir a tua boca, tu vai rugir com a autoridade de Deus na pregação da palavra. Satanás vai ter que correr e vai ter que fugir, porque o ministério que Deus te deu é um ministério lindo, é um ministério profético. Entrega tudo aquilo que Deus te deu, diz o Senhor dos Exércitos. Quem pode adorar, quem pode glorificar ao eterno Deus nessa noite aqui? Há uma presença, há uma unção nesse lugar. O perfume da rosa de Saron é sentido nesse ambiente. O cheiro do azeite de oliva do céu desce nesse ambiente aqui. Pastora Jocelaine, Deus manda te dizer nesta noite: eu estou te dando uma estrutura física, sim. Eu visito a tua saúde nesta noite. Vai vir ainda muitas pessoas para se aconselhar contigo. E Deus manda te dizer que Ele vai colocar mel na tua boca para entregar a mensagem para essas pessoas que precisam desse dom profético que Deus te deu, de aconselhar pessoas. Desce sobre ti nesta noite de sexta-feira uma unção de autoridade. Quem pode adorar? Quem pode adorar? Quem pode adorar? Eu vou entregar tudo que Deus mandar aqui. Eu não vim brincar, eu vim ser profeta de Deus aqui. Orai, esse moço lá atrás com a Bíblia, isso, você mesmo, o último lá. Deus, né, é você mesmo que olhou para trás. Eu vi o Eterno abrindo a tua mente, fazendo uma espécie de cirurgia. E eu disse: meu Deus, o que é isso? E eu via como que uma Bíblia pequena entrando na tua cabeça. Deus nesta noite está te dando aquele dom de ciência que tu vem pedindo na palavra. Deus manda te dizer nesta noite que Deus vai te levantar nesta cidade. Tu vai começar a pregar aqui, ali, acolá. Pessoas vão começar a te convidar. Se prepara, porque Deus vai fazer na tua vida. Aquelas orações lá no meio da mata não foi em vão, e tu não estava sozinho. O Eterno te visitou naquele ambiente. Ai, opere, calamaia, urabachuri minicante, nébria. Abre a tua boca.